Está aparecendo para vocês o slide? Sim. Tá. Eu vou cronometrar aqui minha apresentação, mas qualquer coisa pode interromper também. Boa tarde, eu sou a Ávila, sou graduanda de Letras na UFMA, no campus de Bacabal. Tenho como orientador o professor Rubenil, e a minha apresentação tem como título Ismalha, a relação entre o poema de Afonso de Guimarães e a música de Emicida. Para iniciar, eu vou apresentar esse poema do Afonso de Guimarães, que tem como título Ismalha, e já deixo claro, para quem não conhece, tanto esse poema quanto a música do Emicida possuem o mesmo título, Ismalha. Então, a minha apresentação ela vai girar em torno de comparar esses dois, a música e o poema, né, para ver por que o Emicida, né, ele utiliza desse título desse poema, porque o poema do Afonso de Guimarães, ele já tem praticamente quase 100 anos, né, e essa música do Emicida foi lançada recentemente, acho que há uns 3 anos, 4 anos atrás, não tem tanto tempo. Então a gente vai ver um pouco a relação dessa música com esse poema. E aí eu trouxe aqui para vocês, não sei se vai dar para me ler bem baixo, porque está aqui uma listazinha, mas vamos ler aqui o poema do Afonso de Guimarães para a gente entender um pouco sobre o que se trata, a temática da apresentação. Quando Ismael enlouqueceu, pôs-se na terra a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. No sonho que se perdeu, banhou-se todo em luar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. E no desvario seu, na torre pôs-se a cantar. Estava perto do céu, estava longe do mar. E como um anjo pendeu as asas para voar. Queria a lua do céu, queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu refluaram de par em par. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Esse poema ele está dentro da escola literária do simbolismo, então a gente percebe uma das características primordiais, né, do simbolismo, que é o pessimismo, a questão da morte, e aqui é retratado o suicídio. A gente também percebe aqui muitas figuras de linguagem, e por conta dessas figuras de linguagem e por conta do caráter de subjetivismo, né, desse poema, é difícil a gente identificar no começo do que se trata. E aí, quando chega nos 2 últimos versos, a gente vê a concretização do ato e a gente percebe realmente do que se trata, que é do suicídio de Ismalha. E aí eu trouxe aqui 4 palavras que eu destaquei nesse poema, que nos dá um pouco da ideia do que aconteceu com Ismalha, né? Quando Ismalha enlouqueceu. A palavra enlouqueceu nos remete mais à ideia dessa libertação e desse enlouquecer da libertação das amarras sociais do mundo. Ou seja, talvez a visão de Ismalha não fosse mais a mesma, ela estava inconformada com o mundo que ela vivia. A questão da torre aqui também, que foi a outra palavra que eu destaquei, tem a ver até mesmo a ideia do conto de fadas, né? Que a gente assimila muito torre aos contos de fadas que a gente cresceu escutando. Outra palavra, sonhar e anjo. Sonhar nos remeteria a essa questão da intensificação das emoções, né? E o anjo seria a questão de comparar essa mulher à divindade, essa mulher que é idealizada, né? A gente vê durante muito tempo na poesia, nos poemas, a questão dessa mulher idealizada, essa mulher branca chegando a ser comparada com a divindade. E o que eu também queria trazer de destaque aqui, a questão de como os elementos da natureza são apresentados, né? A lua, ela é o elemento central. Então, Ismalha, ela começa aqui, quando diz que ela enlouqueceu, ela começa a ver a lua no céu e ver uma outra lua no mar, que seria esse reflexo. Então, a gente vê que as coisas da natureza tem bastante presença aqui, né? A lua, o céu, o mar, então são elementos centrais. E agora eu vou apresentar para vocês, já agora, nesses anos que a gente vive, né, no século XXI, a música Ismalha,
que ela é uma música do Emicida, não sei se todos conhecem, mas ele tem se tornado um cantor bem conhecido de rap, e as músicas dele, na maior parte das vezes, tem a ver com a temática do corpo negro, né? Ele aborda muito a questão do racismo, da violência vivida pelas pessoas negras, principalmente na favela. E a música Esmalha, eu trouxe somente alguns trechos, porque ela é bem grande, e eu comecei esse projeto a partir, né, de um documentário do Emicida que tem na Netflix, e que ele canta essa música, tem a participação de mais uma cantora que agora eu esqueci o nome, e quem vai, num determinado momento, falar esse poema, declamar o poema Esmalha, é a Fernanda Montenegro. Mas aí eu vou trazer aqui para vocês alguns trechos para vocês perceberem sobre o que se fala essa música. Ela inicia trazendo esse primeiro trecho aqui, que é já bem no início, que fala: se até para sonhar tem trave, a felicidade do branco é plena, a felicidade do preto é quase. E aí, nesse segundo trecho que eu trouxe, vai trazer um pouco também dos elementos, de alguns elementos da natureza, né? O astro, um dos astros, que é a estrela, vai trazer aqui já de uma maneira diferente do que a gente vê como é abordada essas questões da natureza lá no Esmalha Poema. Aqui vai tratar que essa estrela que é conquistada é quando a polícia consegue conquistar uma estrela, né? Vamos dizer que consegue conquistar uma medalha a partir da morte de muitos adolescentes, de muitos jovens negros na favela. E aí essa música também vai trazer a questão de que o preto ele não consegue conquistar ele não consegue conquistar, né, nem sonhar, na verdade, como o branco consegue, ele não consegue conquistar essa felicidade. E aí vem trazendo, agora que a gente percebe, durante parte da música, a entoação da Esmalha, né? Ele canta, quem disparou usava farda, aí a vozinha lá no fundo canta, Esmalha. E aí, quem te acusou nem lá não tava, Esmalha. Então, aqui o Esmalha, ele é usado como, eu identifiquei como um símbolo, um sinônimo de morte, como a gente percebe lá na Esmalha Poema, só que aqui não é um suicídio. O negro, ele não escolhe morrer, né? Ele é vítima do racismo, ele é vítima dessa sociedade, da polícia, do crime. E também esse Esmalha aqui a gente pode identificar como esse entrave, né? Que o preto ele não pode, ele tem um entrave no sonhar e também no realizar esses sonhos, né? E esses entraves são o quê? É o racismo, né? A falta de oportunidade que ele tem, a morte, o assassinato, né? Como eu já falei antes, tanto da polícia quanto também dos outros ali do crime organizado. Então aqui fala quem disparou usava farda, Esmalha. Então esse negro, essa pessoa foi morta por causa da sua cor, né? E aí vem aqui trazendo esse outro trecho de baixo, vem trazendo alguns casos, né? 80 tiros te lembram que existe pele alva e pele alvo. Quem disparou usava farda, quem te acusou nem lá não estava. Para que um corpo preto morto é tipo os hits das paradas. Todo mundo vê, mas essa porra não diz nada. Então, ele vai trazer alguns casos que aconteceram no Brasil de pessoas que foram assassinadas, né, pela polícia, que foram vítimas de racismo. E ele vai trazer essa questão de que o corpo negro, ele ganha uma visibilidade em certo momento, mas que depois a gente esquece, a gente não lembra nem o nome daquelas crianças, né, que teve como o caso que teve no começo do ano, de 4 crianças que desapareceram, que foram mortas, e a gente não lembra nem o nome. Mas quando se trata de alguém da classe média, branco, a gente não esquece, né, como o caso do Henry e de vários outros. Então, o corpo negro, quando ele é morto, ele chega ali, né, é divulgado, mas depois é esquecido. E eu acho que o último trecho é esse, que vem falando, né, que no fim das contas é tudo esmalha, quis tocar no céu, mas terminou no chão, ter pele escura é ser esmalha. Ou seja, o negro, ele sonha, ele quer chegar no alto, mas ele acaba caindo, né? Ele não consegue chegar lá, na maioria das vezes. Quis tocar o céu, mas terminou no chão. E aí eu quis encerrar com esse trecho, que ele vai comparar também com uma história da mitologia do Ícaro, né? Que, para quem não sabe, resumidamente, Ícaro ele conseguiu umas asas para conseguir fugir,
e as asas não eram próprias, né? Não eram realmente asas, e não era para ele voar tão perto do sol, porque poderia queimar, mas ele ficou tão ludibriado com aquilo que ele foi chegando cada vez mais perto do sol e as asas se desgastaram, ele acabou caindo, né? Então aqui ele remete também a essa questão da mitologia. E aí ele traz: olhei no espelho, Ícaro me encarou. Cuidado, não voa tão perto do sol. Eles não aguentam te ver livre, imagina te ver rei. O abutre quer te ver no lixo para dizer, não falei. Então ele usa essa história o mito, né, de Ícaro para trazer essa questão para o negro, que as pessoas não querem ver ele, né, sonhando, ele lá no ápice, porque eles querem ver ele mesmo lá no chão, ele no crime, ele não tendo oportunidades para que eles possam olhar e dizer, tu é um lixo mesmo e tu não presta, né? Então, ele traz essa questão que eu achei muito importante. Então, por fim, né, a gente vê na música essa questão racial, essa questão do corpo negro, essa questão do racismo que é muito presente na nossa sociedade. E aí a gente vê um contraponto, né, que lá no poema a gente vê essa questão da mulher branca idealizada, que é vista como um anjo, e que se suicida, né, e em contrapartida a música do Emicida vai abordar a questão do corpo negro, né, que não escolhe morrer, mas que é vítima dessa sociedade do racismo. Né? E também, como eu já falei, na música há esse ponto que também aborda a mitologia da história do Ícaro, que minha referência, eu agradeço a atenção e a oportunidade. Muito bem. Obrigada pela apresentação. E aí, em seguida, eu vou aqui compartilhar os meus slides com vocês. Acredito que já está indo, né? A apresentação já está ok, todo mundo? Sim, está aparecendo aqui. Pronto. Obrigada. Também só vou... não está em tela cheia. Vou colocar aqui. Eu vou também cronometrar aqui, mas qualquer coisa podem me avisar, tá? Sem problemas. Bom, pessoal, já dei boa tarde, né? Mas boa tarde novamente. Então, a proposta dessa apresentação, ela é um fragmento, né? Uma extração de uma parte da minha tese, eu desenvolvendo na UNB, a orientação da professora Silvia Helena Cintrão, e eu trabalho com memória, né? Memória do espaço urbano. E essa canção, né? O meu corpus, ele se detém em 3 discos do Chico Buarque, né? Uma seleção de algumas canções, e nessa canção especificamente, né? Subúrbio, é uma canção que vai trazer aí uma perspectiva muito dessa memória do espaço urbano, dessa cidade como uma cidade-texto, né? E é um pouco que a gente vai discutir aqui. Então, as primeiras palavras, né, sobre essa canção, a gente pode mencionar aí que ela vem do disco Carioca, né, e a gente observa, especialmente nesses últimos 3 discos do Chico, né, Carioca, Cidades e Caravanas, que a própria ideia de urbanização ela já vem no título, né, especificamente em Carioca, o mapa da cidade é a capa do disco, né? Então a gente percebe que a ideia de urbanização, desse produto do capitalismo, como alguns autores chamam, né, a cidade, ele já está ali dentro, né, desses moldes do produto artístico que esse compositor elabora, né, e nós somos consumidores dessa sua produção. Então, o discurso lírico dessa canção ele vai estar fundamentado num jogo dialético, né? É isso que se pauta a nossa ideia ao longo dessa análise, que é de mostrar um sujeito lírico que, ao mesmo tempo, celebra as riquezas de uma cidade, né, e também faz uma crítica cultural. Né? Então, aquele que exalta, que reconhece as suas belezas, e aí a gente vai tratar muito dessa questão num aspecto cultural, porque muitas vezes essa ideia de cidade ela é construída culturalmente, historicamente, mas que também é o mesmo sujeito que reconhece as fragilidades, né, que reconhece os efeitos, né, as consequências do urbano, fazendo uso aí da palavra de Baum. Então, essas consequências do urbano, elas não se distanciam dessa cidade que também é conhecida como uma cidade maravilhosa, né, nesse caso especificamente falando do Rio de Janeiro. E aí, para tecer as nossas discussões, nós vamos utilizar, né, alguns pressupostos teóricos do Roger Chartier sobre o conceito de representação social, as pesquisas, né, da professora Silvia Helena Cintrão nessa relação entre literatura e canção popular,
né, de como essas ideias do contemporâneo elas estão impregnadas especificamente na letra da canção. Algumas concepções também do Mumford, né, especificamente sobre a ideia, né, a história de como se deu o processo de criação da cidade e a noção do que é urbano, né, entre outros, né, que também foram dados. Então, aqui eu trouxe para vocês o trecho da canção, e aí, na verdade, aqui está a canção na íntegra, né, uma canção relativamente longa, talvez do disco é uma das maiores, mas eu vou tentar colocar aqui para vocês só alguns minutos. Lá não tem brisa, não tem verde azuis, não tem frescura nem atrevimento lá. Não figura no mapa, no avesso da montanha, labirinto. É contrassenha, é cara tapa. Fala Penha, fala Irajá, fala Olaria, fala Caribe, Garo Geral, fala Piedade. Casas sem cor, ruas de mocidade, que não se pinta, que é sem vaidade. Faz ouvir os acordes do choro, canção. Traz as cabrochas e a roda de samba. Dança teu funk, rock, forró, pagode, reggae, teu hip hop. Fala na língua do rap, desbanca outra tal que abusa de ser tão maravilhosa. Então, aqui é só um trechinho, né? Senão o tempo é pouco para a apresentação. Mas, inclusive, há comentários, né? Há entrevistas do próprio Chico Buarque, que a ideia de fazer essa canção, né, sobre o subúrbio, que vem logo após a canção Carioca, que é uma canção que ele faz em homenagem ao Rio de Janeiro, quando ele foi tema, né, da Mangueira. Então, ele agradece a cidade, né, do Rio de Janeiro através da canção Carioca, que é uma canção de exaltação, né, uma canção que dá mais a ideia, mostra também algumas questões sociais, mas não tanto quanto Subúrbio. E aí, quando ele lança Subúrbio, em uma das entrevistas, ele chega a afirmar que o motivo de ter feito, porque já existiam muitas canções que exaltavam a cidade do Rio de Janeiro, mas que faltava uma canção, né, especificamente dele, faltava uma canção que mostrasse esse outro lado da cidade, que mostrasse esse avesso da montanha, né, que mostrasse essas questões do subúrbio que talvez não estivessem tão explícitas em outras letras, né, em outras composições. E aí, pegando nas questões históricas, o que nós vamos perceber, né? Mumford ele vai falar que a própria ideia de subúrbio, ela cresce simultânea ao crescimento da cidade. Então, essa ideia de subúrbio, ela é visível, né, quase tão cedo quanto a própria ideia de cidade. E aí, por isso que a gente vai entender algumas configurações, né, desde que a cidade se ergue, ela se constitui enquanto uma instituição ali politicamente elaborada, né, institucionalizada, o subúrbio ele também está, né, ao largo. E isso por quê? Porque a ideia de subúrbio é sempre aquele espaço que está distante dos centros urbanos, né? Então, segundo o historiador, desde tempos remotos tornou-se possível, né, ver novos grupos e novas instituições que exigiam maiores espaços, né? Então, esse subúrbio, ele nem sempre teve um aspecto negativo, mas eram aquelas pessoas que estavam ali, distante desse espaço, né, dessa urbe, dessa organização urbana. Em alguns tempos, né, isso era por conta dos mosteiros, né, por uma questão, inclusive, de segurança e de afastamento da própria cidade. Hoje a gente já percebe que há, inclusive, uma mescla, né, as pessoas que preferem morar nos grandes condomínios já são mais afastados dos centros urbanos, e aí a gente nota que há esse paradoxo, né, ao mesmo tempo que são condomínios de luxo, mas a gente percebe que há também essas casas com as características que Mumford apresenta para as cidades, para os subúrbios, né, que são todas casinhas iguais, são, aqui como ele coloca, né, que é uma multidão de casas uniformes, né, identificadas ali, alinhadas de maneira flexível, a distâncias uniformes, em estradas uniformes. Então, a ideia de subúrbio, inclusive, que nós colocamos no nosso imaginário, que é propagada muitas vezes, é essa ideia mesmo das casinhas ali todas próximas, muito próximas, até mesmo muito semelhantes em estrutura, né, em arquitetura. Então, essa ideia, ela não é algo novo, ela já começa com essa nova roupagem de cidade,
porque esse subúrbio começa a ganhar novos moradores, né? Se antes eram aqueles que buscavam paz, né? Tem até um trecho do Monfort que ele fala, viver como um súdito, né? Como um servo, mas desfrutar como um rei. Então, seria ter todo aquele espaço para si, mas ao mesmo tempo distante do frenesi dos centros urbanos. No entanto, a partir do século XX, a gente vai percebendo que esse subúrbio ele ganha novos contornos, né? Ele passa a receber moradores que já não têm as mesmas condições financeiras de habitar os grandes centros urbanos. Então, às vezes, não é mais por uma questão de segurança, mas é por uma questão mesmo de deslocamento, por uma questão às vezes até mesmo financeira, né, para morar nessas casinhas ali bem próximas, e a ideia de subúrbio, ela vai ganhando essa nova configuração, né? E a gente percebe isso até num trecho da música, quando ele vai falando, né, das casinhas sem cores, né, então são ali todas casas muito próximas e muito uniformes nesse sentido. Então, mesmo segregado, né, da cidade, esse espaço citadino, especificamente o subúrbio, ele possui suas facetas, né, em correlação com os centros, pois tanto no subúrbio quanto na metrópole, a produção em massa, o consumo em massa, a recreação em massa, produz o mesmo tipo de ambiente padronizado e desnaturalizado, né? Então, essa ideia de cidade, a gente pode observar que mesmo quem está à margem, e hoje a gente deve isso muito por conta da globalização, né, já são pessoas que têm o mesmo acesso, né? Então, elas têm a questão cultural, elas estão ali próximas, elas estão, vamos colocar aí a palavra que os jovens utilizam muito hoje, né? Elas estão na rede, né? Então, elas já têm aí toda uma rede de relacionamentos por conta dessa produção em massa, né? Dessa cultura em massa, desse consumo em massa, que está presente tanto nos centros urbanos, como para aqueles que estão distantes nos subúrbios. E aí, com a intenção de reduzir essas diferenças, a gente parte para as considerações de Bauman quando ele vai falar do que é longe e do que é perto nesse mundo contemporâneo, né? Então, para Bauman, uma das consequências do urbano, um do seu título dos seus livros, ele fala exatamente sobre isso, de que quando nós pensamos nessa configuração de cidade, ou até mesmo de convivência entre o outro, pensar o perto e o longe é saber aquilo que eu tenho conhecimento sobre. Então, não necessariamente não estar no centro urbano não quer dizer que eu não saiba aquilo que está acontecendo por ali, né? Então, essa ideia de próximo, de distante, para o Bauman, ela é muito isso. O que eu conheço sobre alguma coisa? E aí a cidade, ela vai ter, né, ela conhece as singularidades do subúrbio e vice-versa. Então, existem aí essas questões particularizadas, mas que, ao mesmo tempo, é de conhecimento de todos. E aí, por isso, a gente vai entender que a cidade, na perspectiva da Ronick, ela pode ser entendida como uma cidade-texto, ou seja, uma cidade que está passiva de leitura, que ela é colocada ali diante do sujeito, para que o sujeito possa fazer a sua leitura de mundo em relação a esses aspectos culturais que se encontram ali representados. E essa ideia de representação, ela vem exatamente do Roger Chartier, né, quando ele coloca essa fundamentação, né, de entender essas formas de representação, quando você fala, né, em algo estrutural, em algo social, você está falando também dos sujeitos que habitam aquele lugar. Né? Então, pensar uma cidade, pensar uma configuração citadina, seja ela subúrbio ou centro urbano, é pensar os sujeitos que habitam esses espaços. Né? Então, quando o eu lírico da canção menciona um espaço da cidade que não é visto, o que a gente percebe aí nas entrelinhas? A gente percebe que ele está falando de sujeitos que não são vistos. Né? Então, essas pessoas que moram nessas casas sem cores, que estão do lado avesso da montanha, né? Quando ele fala desse espaço, em termos mesmo geográfico, demarcado geograficamente, mas ele está ali tecendo os seus comentários acerca dessas pessoas, porque nessa perspectiva de representação, quando nós estamos falando, né, dessas práticas sociais, quando nós estamos falando desses espaços representativos, nós estamos falando desses sujeitos, né, que são a âncora dessas apresentações. E aí, o que nós vamos ver? Né? Muito essa ideia também da negação, né? A gente vai ver sempre o advérbio de negação para mostrar essas ausências, que é exatamente esse o objetivo, né, da crítica explícita que aparece ali na canção. Então, até mesmo quando é para representar algo de maneira positiva, é o advérbio de negação que aparece, né, para dizer que não tem frescura, né? Então, aparece ali o não. Então, lá não tem brisa, não tem os verdes e azuis, né? Então, lá não figura no mapa, não tem moças douradas, não tem turista,
né? Porque não é algo atrativo, então não sai nas fotos, nas revistas, né? Então, essa ideia de negação, ela está sempre muito presente ao longo da canção, que é exatamente para fazer essa representação com esses sujeitos que também, né, nessa perspectiva do eu lírico, não existem, né, para esse outro lado da cidade. E aí, em Subúrbio, uma dessas questões que vai ficar também muito clara é essa crítica em relação à ausência de Jesus Cristo, né, o símbolo maior do cristianismo. E aí, claro, no Rio de Janeiro nós sabemos, representada, né, ali pelo Cristo Redentor, e aqui, né, o que é o sujeito lírico menciona, que lá tem Jesus, né, e ele está de costa. Porque se a gente for observar no mapa, né, da cidade, é exatamente essa ideia que passa mesmo, esse Cristo de braços abertos, mas ele está de braços abertos para um lado da cidade, né? E especificamente para esses bairros do subúrbio, que inclusive ele menciona, quando ele está falando, né, utilizando muito a linguagem radiofônica, né, fala Penha, fala Irajá, fala Oraria, fala Maré, fala Madureira. Então, ele está falando desse outro lado, que seria aí entendido como esse subúrbio, mas que não está, né, não é recebido por esse Cristo, não é abraçado por esse Cristo. E aí a gente nota que há, de certo modo, também uma oposição em relação à canção do Tom Jobim, né, que vai trazer, que vai mencionar sempre esse Cristo de braços abertos. Né? E se a gente for para outras questões, inclusive, é uma das canções, quando você está chegando, né, do Rio de Janeiro, é uma das canções que sempre toca, né, ali e até no nosso imaginário cultural. Quando nós ouvimos essa canção, inclusive sem nunca nem ter ido, né, por isso aquela ideia inicial de concepção histórica, cultural, né? Então, mesmo sem nunca ter ido ao Rio de Janeiro, ao ouvir certas canções, ao ver certas imagens, nós sempre vamos atribuir a essa cidade maravilhosa, né? Mas qual é a parte da cidade que isso está culturalmente e historicamente elaborado e ancorado? Nessa parte que tem brisa, que tem turista, que seria essa parte mais bonita, né? E esse lado... já está finalizando o seu tempo. Então, finalizando. E esse seria o que está terminando, né? O que seria, não estaria dentro daquilo que espera. Né? Então, aí só para dar a ideia desse labirinto, que seria essa consonância, né, com a vida social, essa forma de entender o mundo, né, de entender o mundo urbano, principalmente nessa perspectiva coletiva e individual, né, de quem são esses sujeitos, tá certo? E aí a gente coloca que eles estão dentro desse espaço estético de intervenções, né? A canção, ela é entendida como essa espécie de entre-lugar também, né, para o Dalma. E para nós, a nossa tese, a gente delimita como espaço-canção, né? Ou seja, é através da canção que o sujeito, ele consegue expor tanto aquilo que ele vê, né, como algo positivo da cidade, como aquilo que ele vê como algo negativo, né? Então, é através desse espaço-canção que ele tece as suas críticas. Né? Então, só para finalizar, o olhar, né, em Subúrbio é um olhar sobre a cidade não apenas de crítica, né, mas também, né, ele vai mostrando esse desenvolvimento e como esse crescimento urbano ele gera uma segregação, né, mas que também há um olhar de satisfação, né, de prazer e de satisfação. Então, em muitos momentos, a voz do lírico chama a atenção do interlocutor, né, para que ele ouça esses sons da canção que não estão presentes em outras composições suas, né, especificamente. E aí ele vai trazer os vários ritmos, né? Ou seja, os vários estilos em que essas canções, esse lado da cidade também pode ser exposto. Né? E aqui estão algumas das referências, e eu agradeço pela apresentação. Então é isso, muito bem. Nós vamos seguindo. Agora é a Maxuni Alves. Ele está presente? Eu vi que saiu da reunião aqui, ou a impressão? Não, está presente. Se não, nós podemos passar para o Rômulo. Eu vi que ela estava presente, mas ela saiu. Não sei se há algum problema na internet, pode ter sido esse. A gente pode passar para o próximo, sim. Então, eu posso apresentar já, né? Pronto. Certo. Então, vamos para o Rômulo. Se o Rômulo estiver ok, a gente passa a apresentação para o Rômulo e, em seguida, pode ser a dela. Tudo bem, então. Vou apresentar aqui. Projetar aqui os slides.
Tá aparecendo aí a apresentação? Sim. Sim, tudo certo aqui. Pois bem, vamos lá. Boa tarde, né? Meu nome é Rômulo, eu sou mestrando em Literatura e Cultura pelo programa de pós-graduação em Letras da Universidade Estadual do Piauí. Bem, nessa apresentação, minha fala terá como foco a representação do espaço urbano na canção popular, né? Pois bem, partindo da perspectiva da semiótica, nós vamos discutir de que forma se configura a representação do espaço urbano nas canções Três da Madrugada e Daqui para Lá, de Lá para Cá, de Torquato Neto. Bem, eu escolhi essas duas canções porque, além de serem objetos de estudo da minha pesquisa de mestrado, que está em andamento, eu acredito que elas têm a ver, né, com a temática do simpósio, já que o discurso poético do cotidiano nos espaços urbanos é uma temática recorrente nas letras das canções de Torquato Neto, que exploram as angústias dos sujeitos e valorizam suas experiências, né? Principalmente na fase denominada pós-tropicalista, né? Para tanto, as investigações tomaram como base, na dimensão do discurso e espaço urbano, as concepções de Cândido, e na dimensão da canção popular brasileira, os pensamentos de Naves, e na elucidação do fenômeno da canção, as ideias e métodos de análise de Tati. Então, sem mais delongas, uma vez que o tempo urge, eu passarei as análises das canções, né? Primeiro eu vou recitar um trecho das canções e depois eu vou fazer uma breve análise. Bem, primeiro a canção Três da Madrugada, né? Vou recitá-la aqui. Três da madrugada, quase nada, a cidade abandonada, e essa rua que não tem mais fim. Três da madrugada, tudo e nada, a cidade abandonada, e essa rua não tem mais fim. Nada de mim, nada. Noite alta madrugada, essa cidade que me guarda, que me mata de saudade, é sempre assim. Bom, essa canção ela foi gravada e interpretada por Gal Costa, né, em 1985, no LP intitulado Um Poeta Desfolha a Bandeira e a Manhã Tropical se Inicia, né, tendo apenas um violão como acompanhamento, né, o que é uma marca das canções compostas por Torquato nessa fase pós-tropicalista, né. As canções ela expressam um sentimento de cunho mais intimista, né, introspectivo. Nessa fase, a solidão e o espaço urbano soturno foram temáticas exploradas com certa recorrência pelo poeta. E nesse recorte da canção, a relação entre a solidão, né, da relação consigo mesmo, e a ideia de noite resulta em uma combinação de obscuridade com tristeza, né, uma ausência de luminosidade e de alegria de viver, né? O sujeito ele é abatido, né, pela solidão e ele se sente abandonado, se sente alheio, né, ao espaço urbano que o rodeia, né? Então o eu lírico ele expressa também um sentimento de saudade, né? E até mesmo de nostalgia, né? Quando ele fala que essa cidade que me guarda, né, e que me mata de saudade. E então ele sente, né, esse sentimento de nostalgia, de saudade em uma relação paradoxal, né, a sua cidade natal, que ela ao mesmo tempo é tudo e nada, né, para o sujeito. Então há uma relação de proximidade e de distanciamento entre a cidade e o sujeito, né, e esse sujeito é ao mesmo tempo tomado por um sentimento de pertencimento e não pertencimento, né? Em uma cidade que nas referências e experiências cotidianas dele, do sujeito, a cidade o guarda e o mata ao mesmo tempo, né? É uma relação bastante paradoxal, né?
E aqui temos a seguinte canção, que é a Daqui para Lá, de Lá para Cá. Bem, a curiosidade dessa canção é que ela foi musicada pela primeira vez pelo grupo Titãs, né, em 2001, no CD intitulado A Melhor Banda de Todos os Tempos da Última Semana, com o título Daqui para Lá. Ele tinha só essa primeira parte do título, que na outra versão, que é particularmente a versão que foi gravada por Zé Cabaleiro e Fagner em 2003, toma um título de Daqui para Lá, de Lá para Cá, né? E essa versão, esse arranjo dessa canção, ela me atrai mais, talvez por conta do tom de música regionalista, né? Música nordestina, ela tem um ritmo de shot, mas o fato é que nessa canção o eu lírico fala de um sujeito pacato, né? Que, como sugere o próprio título da canção, vaga de um lado para o outro, né? E que de repente abandona a vida, né? Dentre as várias interpretações possíveis, tal abandono, né, nesse recorte da canção, pode ser interpretado como um abandono de uma forma de se viver para tentar viver uma outra vida, né, uma vida melhor. Assim como o abandono da própria vida, né, como se o sujeito tivesse tirado a sua própria vida, né, e abandona-se dela, né. Mas eu prefiro a primeira interpretação, né, na qual o eu lírico ele altera ou inventa outra realidade, né, para libertar o sujeito das angústias do cotidiano, dos dramas do espaço urbano que o rodeia, em que o sujeito expressa um sentimento de não pertencimento em relação a esse espaço, né, e ele luta para sobreviver aos infortúnios desse espaço e busca o seu próprio espaço, né, com uma maneira de resistência, né, de sobrevivência. E assim, por meio da inventividade do eu lírico, né, o sujeito decide e prefere viver do lado de lá a viver do lado de cá, né, já que por lá se é mais feliz, como a própria canção diz, né. Então, aqui eu já vou pular logo para as considerações finais, né, por conta do tempo. Então, a canção popular, ela se aproxima do cotidiano, né, visando buscar a expressão da liberdade dos sujeitos, ressignificando os espaços urbanos por meio da inventividade, né. O discurso poético do cotidiano nos espaços urbanos, como já falei, é uma temática recorrente, né, nas letras das canções de Torquato, e exploram as angústias do sujeito, né, valorizando-as, sobretudo nessa fase pós-tropicalista. Então, de um modo geral, né, o cotidiano dos espaços urbanos ele é narrado pelo discurso da canção popular, né? Ele tem sempre esse diálogo, né, entre o cotidiano e a canção popular. Então, eu acho que é isso. Eu fui bastante preciso aqui. E aqui algumas referências, né? O Cândido, Naves, Itati. E é isso. Obrigado pela atenção de vocês. Muito bem. Mandou seu recado. Nós temos agora a Maxuni, eu não sei se conseguiu retornar. Conseguiu. Conseguiu? Então, ótimo. Consegui, estou aqui. Que bom. Seja bem-vindo. Obrigada. Então, eu vou compartilhar a tela com vocês. Deixa eu tentar compartilhar. Só um minutinho. Gente, só lembrando que a gente deseja fazer um debate no final. Quem tiver perguntas, quem tiver questões, questionamentos, pode ir anotando, porque a gente aproveita esse momento final, que é ótimo, é uma parte muito importante do simpósio, né? Parece que eu não consegui compartilhar. Deu certo. Certinho aqui. Agora só falta ampliar a tela, né? Então, vamos lá. Estou ampliando agora. Aparecer para mim aqui, que está
Carregando. Ok, agora ficou ampliado, não é? Então, o título do meu trabalho é Drumondiando entre Anjos Tortos e Tronchos, é uma análise das 7 faces da canção Anjos Tronchos, de Caetano Veloso, lançada agora em 2021, né, fazendo aí um comparativo com o poema de 7 faces do Drummond, certo? Então, meu nome é Maxonine, eu sou da Secretaria de Educação de Brasília. Vamos lá. O Afonso Romano de Santana, ele tem um livro que chama Drummond, o Gosto no Tempo, né? E aí ele fala que nesse livro, entre outras coisas, que o Drummond, ele é um poeta de seu tempo, né? E o tempo é a sua maior matéria. E a gente vai perceber isso nessa análise aqui, né? E aí eu trouxe algumas reescrituras do poema de 7 faces. O poema de 7 faces do Drummond, ele vai ser basilar para várias outras reescrituras, ele vai inspirar outros escritores, né? E aí eu trouxe só alguns, né? O poema de 7 faces é de 1930, e aí eu trouxe aí o Com Licença Poética, da Adélia Prado, que é de 76, em que o eu lírico é predestinado, né, por meio de um anjo esbelto, que é o símbolo aí de beleza, né, a iniciar uma grande mudança, que é erguer a bandeira dos direitos das mulheres, né. E tem aí também como uma reescritura do poema de 7 faces, Até o Fim, de 1978, do Chico Buarque, e que aparece um anjo safado que predestina o eu lírico a ser errado, mas ele promete seguir tentando mudar seu destino até o fim. Aí eu trouxe o trecho inicial destes 3 poemas, só para a gente pensar um pouquinho sobre eles, para a gente poder comparar com o texto do Caetano. Então, aí, só um pedacinho da primeira estrofe do Drummond. Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, ser gosto na vida. Texto do poema da Adélia. Quando nasci, um anjo esbelto, desses que tocam trombeta, anunciou: vai carregar bandeira. E o Chico. Quando nasci, um anjo safado, assim. Então a gente já vê que há um paralelismo mesmo nessa construção, né? Mas há uma subversão na ordem temática. Por isso é uma paródia, né? Então, porque há uma subversão na ordem temática. Então a gente tem aí essas 2 paródias do texto do Drummond. E uma coisa que é interessante que eu queria chamar a atenção para esse ponto aqui dessa poesia do século XX, né? Que todos os 3 são escritores, né? Então o Drummond escreve poesia, a Adélia escreve poesia e o Chico Buarque escreve canção. E eles têm essa missão, e o eu lírico tem essa missão no poema, tá? De escrever, de levar essa escrita. E o anjo, ele vai predestinar esse eu lírico, ele vai vaticinar, né? Predestinar, né? Ele vai vaticinar esse eu lírico, vai dar profecia para esse eu lírico que tem essa missão de escrever e como vai ser seguida essa missão, né? No caso do Drummond, vai ser Ghost, né? Que tem muito a ver com o anjo torto. É como se cada anjo tivesse uma certa semelhança com aquilo que ele predestina o eu lírico, né? O anjo torto, que predestina o Carlos a ser Ghost. O anjo esbelto, que predestina a Adélia a ser esta mulher simbólica que vai erguer bandeira para a causa feminina. E esse anjo safado que vai determinar aí que o Chico Buarque, que o eu lírico do Chico vai ser errado assim. E aí ele vai seguir sendo errado. Certo? Então a gente tem um anjo que vai dar uma profecia para um eu lírico. Isso é um ponto muito importante. E aí a gente vai ver agora um novo tempo. A gente estava falando do século XX, agora a gente vem para o século XXI, né? Anjos Tronchos é uma canção que é escrita, que é lançada 91 anos depois do poema de 7 faces. Então, 91 anos depois, vem aí
o Caetano com os Anjos Tronchos, uma paródia também do Drummond. E aí eu queria falar um pouquinho sobre esse tempo, né, que é o ano de 2021, esse século XXI, esse período que a gente está vivendo. No ano passado, foi lançado o documentário O Dilema das Redes, no Netflix, que denunciava, né, por parte de ex-colaboradores das principais startups, a operação que captava os dados dos usuários para monitorar suas atividades e traçar caminhos baseados em seus acessos, que eram basicamente os algoritmos. Durante a pandemia, nós tivemos aí a potencialização desse acesso às redes, devido ao confinamento, ao distanciamento social. Então, a gente teve potencializado esse uso das mídias sociais. Zuboff, um texto de 2021, ele diz que as tecnologias da informação e comunicação estão mais disseminadas do que a eletricidade, alcançando 3 dos 7 bilhões de pessoas no mundo. Então, nós estamos diante de um novo processo de formação do sujeito. E aí o Araújo ele fala o seguinte: é como uma versão deformada da experiência social, posto que copia a si mesma em uma versão imagética e espetacular, ao passo que também congela e distrai a consciência por meio da sensação provocada pelo disparo frenético de estímulos imagéticos. E aí, nesse processo, os algoritmos assumem a gestão orientada pela lógica do mercado no contexto histórico do neoliberalismo. Só para a gente entender um pouco, né? Aí o Bruce ele vai cunhar esse termo, né, de superindústria do imagético, que é a fisionomia da nossa era, que tem a textura, a consistência, a natureza, e ao mesmo tempo a fugacidade, evanescência e a volatilidade de uma cena que reluz na tela eletrônica. O que ali está é o que é. As figuras mutantes que se insinuam e se desfazem em miragens digitais têm a autoridade de índices da verdade. O que de fato existe se veste delas para se dar a ver, e por elas, revestido, não precisa ser real para existir. E aí esse ponto aqui que eu acho fantástico nessa colocação, a história então não se escreve, a história agora se desenha. Então ela é uma ideia, uma história que passa pelo Photoshop, né, gente? É uma história desenhada. Ainda com relação a isso, né, é nesse novo tempo que o Caetano Veloso compõe a canção, fazendo referência direta à dominação que tais anjos do Vale do Silício vêm exercendo sobre os seres humanos. Portanto, a dominação não se parece com dominação. É como se a influência do indivíduo sobre os algoritmos desse a ele a falsa sensação de poder de escolha, né? E aí a gente ouve constantemente as pessoas dizendo assim: essa é a minha opinião. E aí você pensa, sua opinião, né? Vamos discutir melhor sobre isso. E aí tornando essa uma servidão voluntária, que a gente serve aos anjos tronchos que são destituídos de uma sacralidade porque são humanos como nós, né? E aí tem essa questão da canção. Eu trouxe só alguns excertos da canção para a gente pensar um pouco, né? E aí o título da canção é Anjos Tronchos, Caetano Veloso, o lançamento de 2021. Uns anjos tronchos do Vale do Silício, desses que vivem no escuro em plena luz, disseram, vai ser virtuoso no vício das telas dos azuis mais do que azuis. Agora, a minha história é um denso algoritmo que vem de venda a vendedor real. Neurônios meus ganharam um novo outro ritmo, e mais, e mais, e mais, e mais. Anjos já trilionários comandam só seus trilhões. E nós, quando não somos otários, ouvimos Schubert, Weber, Cage, canções. Mas há poemas como jamais, ou como algum poeta sonhou, nos tempos em que havia tempos atrás. E eu vou, por que não? Eu vou, por que não? Eu vou. Então, trouxe só alguns excertos, né? Tem outras partes da canção, mas eu queria chamar a atenção aqui para alguns pontos que nos poemas do século XX a gente tinha ali os anjos, que eram seres
com aura de sacralidade, né? E aqui a gente tem anjos homens, que são esses anjos tronchos do Vale do Silício, né? A diferença básica entre torto e troncho é que o torto ele só é meio encurvado para um lado, né? Torto. E o troncho ele é encurvado, mas ele é por ausência de alguma parte, é como se ele fosse mutilado, né? Então a gente passa a pensar que esses anjos tronchos eles são mutilados dessa sacralidade, desse poder sacro, né? Desse poder sagrado. Ele não tem o poder sagrado, porque eles são homens, né? São os dirigentes dessas startups, né? Desses que vivem no escuro em plena luz, porque eles agem de uma forma obscura, mas a olhos vistos, todo mundo sabe, está na cara, né? Em plena luz. Não é tão escuro assim, né? E aí, qual é a profecia que esses anjos deram? Vai ser virtuoso no vício, ou seja, quanto mais viciado nas telas azuis, melhor. Mais e mais e mais. Quanto mais, melhor. E melhor para quem? Melhor para eles, né? Os próprios anjos. E aí a gente tem aqui não mais um anjo, mas alguns anjos que predestinam esse ser, que é o escritor, no caso Caetano, mas logo na terceira estrofe que aparece aí para vocês, né, na tela, ele estende essa profecia para todos nós, porque ele diz lá no terceiro verso, e nós, quando não somos otários, ou seja, não é só, a profecia não é só para ele, para o poeta, mas é uma profecia para todos nós, né? E aí, agora, a minha história é um denso algoritmo que venda a vendedores reais. Aí a gente tem essa venda de dados para o comércio, para, né, manipular os nossos desejos de consumo. E aí ele vem com essa parte. Neurônios meus ganharam novo outro ritmo. Então a gente vê que ele faz um trocadilho com o algoritmo e o ritmo, né? Então é o algoritmo agora que determina qual é o meu ritmo. E aí vai numa espiral, e mais, e mais, e mais, e mais. Sempre. E aí ele vai falar mais sobre... Ok. Aí ele vai falar mais sobre esses anjos. Os anjos já ou trilionários comandam só seus bitrilhões. Ou seja, só o que preocupa eles é isso, né? É o lucro. E nós, quando não somos otários, ouvimos canções que talvez não ouvíssemos se não tivéssemos acesso à internet. E também temos acesso a poemas que jamais foi imaginado que seria possível, né? Em tão grande quantidade como nós temos acesso agora. E aí eu vou para as considerações finais, né? Nos textos do século XX, independente de seus destinos, a manipulação vem, então, por parte de um anjo. Agora, o Caetano, ele traz aí, né, anjos homens, que se consideram deuses e se acham capazes de dominar multidões a serviço do seu próprio interesse, né? Impondo aí uma nova forma de servidão voluntária. Embora a canção faça uma análise crítica dessa dominação exercida pelas startups e os algoritmos, apontando os pontos negativos, o Eulírico também aponta alguns pontos positivos das redes com a democratização da arte, tanto do produto quanto da produção e da divulgação. Tanto que ele cita na última estrofe uma cantora americana que faz uma canção no quarto com a ajuda do irmão e é indicada para o Grammy como a mais jovem indicada para o Grammy. Então, essa acessibilidade também é um ponto positivo. E também essa questão de poder ter acesso a essas outras artes, talvez a gente não tivesse acesso à internet, né? Portanto, o Caetano nos mostra os dois lados da internet. Um em constante movimento de aprisionar e libertar, deixando clara a opção que os homens têm diante desses anjos tronchos. Lá nos outros anjos não havia opção, tanto que o eu lírico do Chico queria mudar a sua história, mas não podia. E aqui os homens podem mudar, mas não querem. Então é um movimento contrário. Assim é possível notar a circularidade do pensamento de Caetano, que desde o início de sua carreira aponta para o poder salvador da arte, né? Temos a arte, lembrando Nietzsche aí, temos a arte para não morrer ante a verdade. Assim, nas próprias palavras do Caetano, enquanto os homens que podem ser
comparados a esses anjos tronchos, né, exercem seus podres poderes, muitas coisas ocorrem no mundo que nos podem destruir. Mas ele aponta que apenas os hermetismos pasquais e os tons, os 1000 tons, seus sons e seus dons geniais nos salvarão dessas trevas e nada mais. Ou seja, a arte pode nos salvar dessas trevas. E é isso, muito obrigada. Aqui estão as minhas referências, algumas. Tá bom? Obrigada. Muito obrigada, Maxine, pela apresentação. Parabéns. Fica com vontade de comentar agora, mas a gente vai segurar que ainda tem uma apresentação, né? A gente segue para a apresentação do Arthur. O Arthur. Tá aqui já. Pronto. Bom, eu sou Arthur Vinícius, sou mestrando em Ciência da Literatura pelo PPGCL da Universidade Federal do Rio de Janeiro, sou bolsista da CAPES. Vou apresentar hoje o trabalho aqui na Penha ao Paraíso, a cartografia das favelas no funk carioca, que tenta mobilizar algumas coisas do que eu estou pensando nessa pesquisa que já me acompanha desde 2017. Nessa fase da pesquisa, eu estou sendo orientado pela professora doutora Mariana Patrícia Fernandes. Bom, quando eu penso no funk carioca, eu estou pensando numa produção artística que está inteiramente ligada ao seu território. E falar do Rio de Janeiro é falar de uma cidade dividida, né? De uma cidade que tem uma política de divisão, não só administrativa, não só geográfica, mas nas palavras do Mbembe, que possui uma dinâmica de fragmentação territorial, o acesso proibido a certas zonas e a expansão dos assentamentos. O objetivo desse processo é duplo: impossibilitar qualquer movimento de e implementar a segregação à moda do estado de apartheid. Assim, os territórios ocupados são divididos em uma rede complexa de fronteiras internas e várias células isoladas. Peço desculpa pelo erro de digitação. Enfim. O Rio ele pode ser visto como uma cidade que geograficamente se divida em territórios, com suas complexidades e atravessamentos, e que nega a certos indivíduos o acesso a determinados espaços, por várias questões, entre elas a questão da mobilidade urbana. Quem conhece o Rio de Janeiro e quem mora no Rio de Janeiro sabe, quer dizer, quem é turista não entende como essas dinâmicas se dão, mas quem vive o cotidiano da cidade do Rio de Janeiro compreende que o deslocamento entre os territórios das zonas, eles se dão de modo muito demorado. E essas células isoladas acabam construindo nos bairros ou em determinadas zonas administrativas da cidade, além, é claro, das próprias favelas, espaços onde você consegue viver sem a necessidade de se deslocar, implementando no indivíduo a ideia de que não existe a necessidade do deslocamento na cidade. E é claro que quando eu falo de uma cidade fragmentada, eu também preciso fragmentar o meu pensamento para pensar essa produção artística que pulsa das favelas dessa cidade. E aí é por isso que eu mobilizo a ideia da tríplice do funk carioca, que vai pensar os carimbos, que são os demarcadores de territórios e sujeitos locais que ganharam bastante projeção nesse recorte contemporâneo do funk, conhecido como 150, 170 BPM. Nem sempre estão presentes em todas as produções, mas os carimbos acabam demarcando uma cartografia do espaço onde essas favelas estão inseridas. A linguagem explícita, que dá conta de narrar as experiências desses corpos no baile, transgrediu uma certa ordem social, e o ritmo acelerado, que está em constante aceleração. Já foi 150, 160, 170, e no baile a gente percebe que o ritmo está acima de 170 BPM. Quando eu falo dessa cartografia musical, eu trago especificamente a cartografia musical dos funks do Complexo da Penha, produzidos pelo DJ Renan da Penha, e trago o mapa do bairro da Penha, da região administrativa que compreende perante os Correios e perante uma divisão da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, que é o Baile da Penha. E para tentar ilustrar, eu queria que vocês prestassem bastante atenção.
a gente percebe que esses funks, eles vão, de certo modo, tentar mapear esse território que está segregado do resto da cidade e que acaba sendo lembrado somente quando a máquina de guerra do Estado adentra esses lugares e se põe no centro da cena. Então, eu tentei mostrar no mapa como que essa cartografia acontece. Eu acho que visualmente é de fato perceptível. E aí, inserir o território nessas canções é criar uma memória, porque quando o Renan constrói, a partir dos seus podcasts, uma narrativa sobre as experiências no Complexo da Penha, ele cria uma espécie de antologia de memórias a partir de suas produções. Perdão. Ai, que ranço. Acontecem problemas técnicos. Bom. E aí, a partir disso, eu penso, né, sobre Lélia Gonzalez e essa noção de consciência e memória, que a consciência é entender esse lugar do desconhecimento, do encobrimento, da alienação, do esquecimento e até do saber. E é por aí que esse discurso ideológico se faz presente, que a memória é considerado o que não se sabe, o que não conhece, mas é esse lugar da inserção que restitui uma história que não foi escrita. Então, essas narrativas dos podcasts, eles estão construindo uma história que é a partir da experiência desses indivíduos e que está inserida nesse território que está cartografado dentro das músicas e que traz um convite a estar na experiência desse território e que também demarca esse território como parte dessa cidade, que tenta invisibilizar esses espaços. E aí Lélia Gonzalez continua, né? A memória tem suas astúcias, o seu jogo de cintura, por isso ela fala através das mancadas do discurso da consciência. No mesmo discurso que o Estado diz que o funk, diz na figura do secretário de Cultura da cidade do Rio de Janeiro, ontem na Bienal, que o funk é legal, que o funk é interessante, que Renan da Penha é o máximo, mas ele também não tem um projeto de institucionalização do baile funk como uma manifestação cultural da cidade, né? E aí, dentro disso, esse baile funk vai construindo essa memória cartográfica desse território que está sendo visto, mas que está sendo invisibilizado dessa cidade. E no que se refere a gente, a criolada, a gente saca que a consciência faz de tudo para a nossa história ser esquecida, tirada nessa cena. E apela para tudo nesse sentido, só que está aí e fala. E os podcasts, os funk da cidade do Rio de Janeiro, fala por esses lugares, fala por esses territórios e fala por essas experiências. Esse funk também vai trazer essa linguagem que traz a transgressão no interdito, né? Nas palavras de Bataille, se a transgressão propriamente dita, opondo-se ao desconhecimento do interdito, não tivesse esse caráter limitado, ela seria uma volta à violência, à animalidade da violência, mas não é isso. Na realidade, a transgressão organizada forma com o interdito um conjunto que define a vida social. A frequência e a regularidade das transgressões não inviabiliza a firmeza do intangível do interdito, do qual ele é sempre e completamente esperado, como um movimento de diástole completa um movimento de sístole, ou como uma explosão é provocada por uma compressão que precede. E o mecanismo de transgressão aparece nessa deflagração da violência. Então, esses territórios que são amplamente atravessados por essa violência vão usar dessa linguagem que, de certo modo, é perturbadora, que é penetrante, que é perfurante, para tentar subverter essa ordem de controle e tentar, de algum modo, mostrar a liberdade desses indivíduos que não temem mais fazer em público e desenfreadamente o que até então só faziam de forma discreta.
E aí, como o próprio Renan da Penha disse ontem, né, o baile funk ele se faz como esse espaço em que o proibido é bom, em que o proibido é divertido. E há, durante a canção toda, um diálogo, mas há também a ideia desse convite à transgressão. E esse convite à transgressão ele se faz por conta desse ritmo da maquinação, que também é percebido nas canções e que está em constante aceleração, porque esses sujeitos desses territórios convivem o tempo inteiro com essa máquina de guerra, que combina uma pluralidade de funções, que tem as características de uma organização política, que vem pelas vias do Estado, e de uma empresa comercial, que opera a partir do capital e desse neoliberalismo para tentar enclausurar esses indivíduos nesses territórios e fazer com que eles se conformem com essa invisibilização desses locais. E aí eu penso que observar esses territórios é perceber comunidades que o tempo todo convivem com a ausência de olhares cotidianos e com momentos onde os holofotes aparecem para pôr a máquina de guerra no centro da cena. Espaços onde a recusa da morte acontece o tempo todo e se dá por várias formas. Uma delas é a dança, dançar para não morrer e se unir o tempo todo em comunidade. E isso faz do espaço do baile este paraíso, que passa a ser o lugar onde a comunidade se encontra, dança, pulsa com o corpo contra esse interdito e se impõe frente a essa máquina de morte. Dançar para resistir e usar o corpo para recusar muitas coisas. Recusar até essa morte que muitas vezes não se sabe de onde vem e vem sem que se menos espere. Quatro minutos, Arthur. Fechou? E é isso. Muito obrigado. Obrigada, Arthur, Parabéns. pela apresentação. Né? E aí agora, acredito que todos, né, conseguimos apresentar, se for possível, né, abrirem as câmeras para a gente conversar. E aí a gente vai abrir aqui, quem quiser fazer a pergunta também pelo chat pode deixar o registro. Eu vou colocar, como eu apresentei, né, então eu vou deixar o professor Alfredo conduzir essas discussões. Ah, sim. Olha, primeiro eu só queria dizer que eu gostei muito, parabenizar a todos. A gente fica sempre muito feliz quando a canção ela encontra um espaço dentro da academia, porque, assim, eu venho da área de música, né? Eu fiz mestrado em letras, mas eu sou músico de profissão, faço doutorado em música, né? Então a gente sabe que a canção ela foi meio varrida dos cursos de música, né? Nós já temos um modelo muito europeu de música enquanto tocar instrumentos, enquanto performance no sentido mais restrito do termo, né? E eu fico muito feliz quando eu vou para um congresso que dá esse espaço, essa abertura para discutir a canção em suas múltiplas abordagens, né? Seja semiótica, seja cultural, seja uma análise de crítica literária, de qualquer natureza, né? Então, só falar da minha felicidade aqui, né? Eu fiz alguns comentários sobre algumas apresentações, mas não sei como é que vocês preferem. Se alguém já quiser lançar perguntas, eu também posso ir coordenando, né? E já posso ir escrevendo aqui quem quiser perguntar. Eu teria alguns comentários. Daís levantou a mão, né? Eu teria alguns comentários, mas no decorrer da fala aqui a gente pode ir comentando. Mas um comentário bem geral, antes da professora Daís falar, é que eu realmente gostei bastante das apresentações. Talvez eu tenha sentido falta, eu como músico, eu estou falando na perspectiva de música agora, né? De uma análise cancional em que eu percebesse mais o aspecto da canção, né?
esse jogo que existe entre um aparato musical e um aparato verbal, literário, né? Então, de maneira geral, eu senti que falamos pouco da sonoridade das obras, do arranjo, do som, dos instrumentos, né? Que não são elementos, vamos dizer assim, secundários, de maneira nenhuma. Eles são elementos que agregam sentido, né? E que trazem mensagens também. Né? Sim, professora. Pronto. Só para... Eu acredito que a minha fala vai ser em defesa, acho que de todos. Mas, assim, sobre essa questão do elemento musical, a princípio, né, a gente coloca, claro, não é um elemento que se distancia, até mesmo porque para ser canção precisa ter a letra, né, e precisa ter a melodia. E aí isso, o Rômulo, né, que eu vi as referências, utiliza o Tati, então nós temos ciência disso, né, nós sabemos que há o uso também desse elemento da melodia. No entanto, em alguns momentos, até mesmo por conta, às vezes, da apresentação, né? No meu trabalho, por exemplo, eu toco em alguns momentos nos arranjos, inclusive a escolha de alguns instrumentos para dar essa ideia de mais proximidade. Por exemplo, eu estava falando dos ratos, então ele usa uma rabeca, que é para dar essa ideia mesmo muito próximo do som dos ratos. Mas, assim, às vezes, no momento de apresentação, não é possível explorar todos os elementos. E aí, se há de fazer uma escolha, vamos escolher o elemento textual, que eu acredito que é aquilo que se pauta a nossa discussão, né? Então, assim, mas eu entendo isso porque eu também participo muito de congressos de canção, e aí, às vezes, a fala de quem está apresentando, quando é da música, às vezes apresenta partitura, apresenta elementos muito da música, e aí eu, particularmente, também fico, poxa... Então, assim, eu acredito que a gente vai vendo e vai sentindo falta daquilo que é, de fato, a nossa maior habilidade, né? Então, a gente sente falta quando vai para um congresso que é específico da área de música, talvez quem é da música sente um pouco de falta quando está num congresso da área de literatura, né? Então, o nosso elemento lírico, a palavra em si, ela dá suporte para essa fala, né? Como nós vimos aqui nos trabalhos que foram apresentados, né? E aí, a minha pergunta também, né, como... Minha fala vai ser dividida, né? Como organizadora do simpósio e como apresentadora, né? Ouvinte. Como apresentadora, eu compartilho, né? Do professor, com a ideia do professor Alfredo. Eu acredito que a nossa expectativa, ela foi, de certo modo, inclusive, superada, né? A gente sabe do desafio que é tratar de canção, exatamente por conta dessa questão, né? Do elemento, da música, do que vai entrar. Mas você não trabalha com canção, você nem canta, nem toca. Né? Então, a gente ainda escuta nos dias de hoje essas perguntas. Né? Então, eu acredito que é muito bom, né? Válido esses espaços para a gente discutir, para a gente perceber que essas questões, elas já estão assim, poxa, nem preciso estar respondendo isso. Então, quer dizer que quem estuda teatro é ator? Né? Então, não tem mais, mas a gente ainda passa por isso. E esses momentos de discussões, eles são muito válidos, né? Eu acredito que é para a gente ver, quando nós falamos a fala da Maxuni no final, né? Quando ela fala que a arte, ela salva, ela é o que pode nos salvar, então é isso, é a arte, é a canção, é a poesia, é a música, né? E ver isso sendo pensado dentro da academia, respaldado por questões teóricas que envolvem o sujeito contemporâneo, que envolve esse sujeito, né, pós-moderno que está aí nesse mundo da internet, que envolve esse sujeito que está ou não está na cidade, que vive uma cidade como a que o Arthur apresentou agora, mas que é cheia de limites e fragmentações, inclusive para quem mora na cidade, né? Então, isso é interessante. Eu acredito que é aí que está a dinâmica, né, da nossa pesquisa. E a minha pergunta, né, agora como ouvinte, seria também ter alguns comentários, né, sobre a apresentação da Ávila. Essa discussão é interessante, nessa releitura que também é uma releitura, e aí bem pós, né, o poema a gente percebe que já é uma questão mais atualizada, e aí eu não sei sentir falta aqui um pouco dessa relação teórica, né, nesse sentido de trazer essa ideia de discriminação, né, que você coloca que já não é mais o negro que comete suicídio, mas ele é morto por conta dessa opressão social. Né? E aí eu senti um pouco falta só dessa relação teórica do Rômulo, né? Eu acredito que aí ficaria a minha pergunta, você falou muito da questão do cotidiano, né? E aí saber se você trabalha com a ideia da invenção do cotidiano, que é muito discutido, que é muito debatido e que vai trazer exatamente esse questionamento, né, desse sujeito, porque o Chartier, quando ele vai falar desse cotidiano,
ele vai colocar muito esse sujeito dentro dessas questões que o obrigam a viver determinados padrões e desempenhar determinados comportamentos que muitas vezes ele não quer. Né? Então, aí por isso vem a fadiga do trabalho, né? A fadiga do próprio cotidiano. Né? Então, era só para saber se você colocava aí essas questões, né? Invenção do cotidiano no seu trabalho, ou não, ou se pensa em falar sobre, né? Eu não sei. E do trabalho da Maxine, né? Eu acredito que foi, assim, muito, muito bem abordado, né? Essa questão e a releitura do poema, não só no que foi abordado, que foi a canção, né, de 2021, mas fazendo um percurso, trazendo aí como cada autor, né, de um novo poema, de uma nova canção, trouxe a sua leitura, e como essa leitura ela está muito próxima do tempo. Né? Se a gente for observar lá em 78, quando o Chico Buarque fala desse sujeito que estava ali mesmo preso, né, eu não tenho opção, é o que eu tenho aqui. E agora, como essa ideia de liberdade, o sujeito acha que não, é minha escolha, é minha opinião, eu comprei isso aqui porque eu gosto. Né? Então, isso foi muito, muito interessante a forma como foi abordado. A ideia, né, do Arthur vindo com essa questão da cidade, e aí muito próximo, inclusive, de uma das cidades que eu abordo, né, a questão do Rio de Janeiro, essa ideia de fragmentação, da própria dinâmica da cidade, quando ele toca que o turista, né, ele não sabe como funciona essa dinâmica, a gente vai exatamente para as concepções de Lefebvre. Por que o turista não sabe? Porque a cidade, ela tem os seus moldes prontos, né? Então, o molde para o turista está pronto, funciona bem. O metrô funciona legal, a linha funciona rápido, você sai ali do aeroporto rapidamente, você já está no centro, né? Então, para o turista, ok, mas e para quem vive a cidade? Né? Para esses que estão de costas desse Cristo que não abraça em sua totalidade. Né? Então, eu acredito que foram apresentações que, de certa forma, né, em suas particularidades, mas comungam aí com o mesmo objetivo. E a pergunta seria essa para o Rômulo, né, se você puder aí responder. Bem, eu não trato a questão do cotidiano, né, nos meus trabalhos. Foi mais a oportunidade de apresentar um pouco dessa discussão aqui no simpósio, né? Inclusive, eu estou pagando uma disciplina no mestrado, que é literatura e memória, e toca bastante também nessa questão da experiência do sujeito, né, no cotidiano, nos espaços urbanos, né, a questão da memória da infância, né, da adolescência, na vida adulta, né, que tem essa relação diacrônica, né, das memórias e tudo mais. Então, assim, foi mais, o simpósio foi mais uma oportunidade, né, para tocar nessa questão do cotidiano. Então, até pretendo escrever paralelamente ao que eu estou pesquisando no mestrado, né, mas, assim, não é um assunto que eu domino e tudo, mas talvez eu escreva alguma coisa sobre isso. Eu só vi uma forte relação, né, teve uma fala sua que, inclusive, eu anotei aqui, quando você coloca que o cotidiano é algo muito presente, né, nas canções, do Torquato Neto, né? Então, talvez aí uma categoria daquilo que Sertor menciona seria interessante, porque é exatamente isso, né? Esse cotidiano é esse sujeito que vive entre o que ele gostaria de viver e aquilo que ele é obrigado a viver, né? Por essas imposições. Romulo, só um adendo da tua fala. Eu gostei das análises poéticas, né, do Torquato Neto, mas, assim, quando você coloca o Tati, e você colocou nas referências, não é isso? E no embasamento teórico, a gente espera que haja um trabalho do aspecto cancional. Como a palavra cantada é diferente do texto escrito lido, né? E aí você não trouxe quase nada do Luiz Tati, né? Eu acho que faltou um pouco disso. Não é obrigado, ninguém é obrigado a citar o Tati. Isso, de maneira nenhuma, não é isso. Mas quando você coloca na fundamentação teórica, você cria uma certa expectativa, né? E eu acho que dá sim para fazer uma boa articulação, né? Ainda mais que o Feliciano, que é seu orientador, né? Que foi também meu orientador do mestrado, da Daís também. Ele trabalha muito bem esse aspecto da semiótica, né? Da leitura cancional, né? Pode te ajudar mais nesse aspecto aí. Eu diria o mesmo também para a Ávila, né? Porque ela mencionou pouco essa relação do rap, né? Do rap enquanto um canto que está entre a fala e a palavra proferida, né? Que tem esse aspecto da figurativização, né? Ela poderia trabalhar melhor isso, né? Porque no rap você tem
uma linguagem que é mais direta, um recado social, vamos dizer assim, uma crítica, né? Ela poderia trabalhar esse aspecto da canção do Emicida também, que eu acho que ia enriquecer, né? E eu senti falta também de uma base teórica, né? Ela não menciona, assim, o que deu sustentáculo, né, a esse trabalho, esse cotejo analítico que ela faz entre o Emicida e a Esmalha. Bom, realmente faltou, né, essa abordagem, né, do conteúdo melódico, né, que o Tati trata, né, traz a análise mais apurada, né, desses elementos melódicos. É assim, eu até estou estudando ele, né, mas assim ainda não tenho segurança ainda para falar sobre isso, né, para apresentar, né, que e como a professora Daíse falou, né, que a gente acaba, numa apresentação curta, a gente acaba dando prioridade para uma coisa, né, e deixando a outra de lado. Mas, assim, eu tenho essa pretensão e vou fazer isso, né, no meu trabalho, na minha pesquisa de mestrado, né, explorar também esses elementos melódicos, né, da canção. Para mim é um grande desafio, que eu não toco, não canto, mas eu vou enfrentar esse desafio. Mas isso não é problema não, Rômulo, a gente encanta, a gente não canta. Não é isso não. Inclusive, o Tati tem livros que ele escreveu que não é nem feito para músicos, não, de maneira nenhuma. O Tati não é da área de música na USP, só lembrando, ele é do departamento de linguística, né? Eu estou falando esse aspecto da palavra cantada, não é necessariamente analisar a partitura, nada disso. Mas é entender que a palavra, quem diz isso é a própria Silvelena Cintrão, né? Orientadora da Daíse, né? Quando a palavra é cantada, ela ganha uma nova rede de significados, né? Não é? É diferente de eu ler um texto que é feito para ser escrito, o poema, né? Sim, é claro que no Brasil a gente sabe que essa relação é muito intrínseca. E eu acho que a Matsuni mostrou muito bem, né? Como o Caetano, né? Ele partindo de uma reescrita de uma tradição do texto do Drummond, ele conseguiu, né, fazer uma rede de conexões com o mundo globalizado, da cibernética e tal, né? A gente sabe que há uma estreita ligação, né, do Chico Buarque, que a Daíse trabalhou, né, com a poesia escrita. Mas só que eles próprios não se consideram poetas no sentido, vamos dizer, restrito do termo, né, da poesia feita só para ler, né? É poesia feita para cantar, né? Então não é obrigado a entender de instrumentos, de tanta coisa, mas é só entender que há uma diferença, né, nessa relação. Sim, com certeza. Matsuni está escrita. E o Arthur, posteriormente. Então, eu queria, né, em nossa defesa aqui das letras, dizer que eu fui orientada pela professora Silvia Cintrão, né, tanto no mestrado quanto no doutorado, e uma das coisas que a gente utiliza muito e que está, inclusive, escrito no meu artigo, que eu vou enviar, né, aí para o evento, é utilizar a canção, não como canção, mas como letra de canção. Então, a minha análise se ateve à letra da canção, não a canção como um todo. Então, aí a gente consegue ter essa restrição. Então, para os que estão iniciando agora, quando quiserem falar desse assunto sem ter que falar da melodia, é só se referir à letra da canção. Porque aí você está fixo em uma parte da canção, que é só a letra, né? A parte escrita, que é justamente aquilo a que eu me ative na minha análise, tá certo? Então, é uma nomenclatura bastante utilizada pela Silvia Cintrão e por outros mais que trabalham nessa área, né? E como eu não já resolve muitos problemas, né? Resolve bastante os problemas aí, né? Certo? Então, eu queria só fazer um comentário, eu vou dizer uma coisa aqui, viu, ô Ávila? Eu fiquei profundamente instigada, assim, porque eu estava escrevendo um artigo sobre esse duo aí, né? Emicida e Esmalha. E eu fiquei assim pensando, nossa, vontade de falar com ela, chamar ela, vamos sentar aqui, vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? Mas agora tem uma coisa que eu acho que você poderia buscar para melhorar o seu trabalho, assim, não que ele não esteja bom, ele está ótimo, mas ele pode melhorar, que é justamente esse vínculo entre essa questão do poema Esmalha. Por que esse poema foi vinculado à canção, à letra da canção?
a questão da negritude, a questão do preconceito. Onde está esse vínculo? Né? Um processo que eu faço sempre é buscar os termos mesmo na canção que estão em contato com aquele outro termo. Então, eu faço um exercício que é bem assim, vamos dizer, braçal mesmo. Eu vou lá e separo as classes gramaticais de todos os textos que eu vou analisar. É um trabalho bem braçal. Aí você já vê os pontos de contato no campo semântico. Né? Por exemplo, eu vejo um ponto de contato entre a canção, o poema Esmalha e a letra de canção do Emicida, entre a lua e o sol. Porque são dois substantivos que estão falando de astros, né? De grandeza. E a Esmalha, na verdade, ela não quer se suicidar, ela quer alcançar esse astro de grandeza. E o que o negro quer é também alcançar esse astro de grandeza. E aí vem a advertência, né? Cuidado, não chegue tão perto desse astro de grandeza, que ele pode simbolizar a morte. Né? Então fica só assim, para instigar você a pensar um pouco nesse ponto de contato entre os dois. Né? Eu queria parabenizar a todos, né, pela apresentação, eu realmente gostei muito, né? Gostei assim, imensamente. O Rômulo deu uma aula de geografia do Rio de Janeiro ali para a gente, né? E eu fiquei encantada mesmo, assim, né? O Arthur, por sua vez, também, cada um, né, na sua particularidade. E aí eu queria parabenizar todos vocês e dizer que é esse o caminho, né? Sigam por aí, tá certo? Muito bom mesmo, obrigada. Ótimo. Agora o Arthur está escrito e em seguida a Ávila. Eu acho que eu não vou me defender, porque quando a gente defende, enfim, defesa tem um gatilho semântico meio esquisito, assim. Sobretudo porque eu já fui uma pessoa que fiquei muito na defensiva sobre comentários, sobretudo porque na universidade eu tive muita dificuldade para estudar funk. Talvez hoje tenha menos, ou talvez não tenha, ou talvez tenha ficado cool, tenha ficado legal, mas tive bastante. Mas, assim, nunca foi meu objetivo analisar como o Alfredo propôs, assim, analisar a partitura. Assim. Funk não tem partitura. Renan da Penha disse ontem na Bienal... Veja só, eu não disse isso. Eu não falei analisar a partitura em nenhum momento. Não, mas é porque eu não anotei o que você disse. Especificamente, eu não anotei o que você disse, perdão. Mas, assim, eu nunca tive esse objetivo, né? Renan da Penha disse ontem na Bienal, funk tem essa coisa porque as pessoas que estão produzindo isso nesses territórios não têm acesso sequer a uma aula de música na escola, assim. Música é uma coisa muito nova. E novamente, para voltar à cartografia do Complexo da Penha, o lado que eu moro, que consequentemente é o lado que tem o baile, nas escolas, mesmo as que têm esse esquema da prefeitura de um turno que começa 7 e pouca da manhã com café da manhã e acaba 3 e pouca, 4 horas da tarde, não tem música. Enquanto do outro lado da Penha, que é uma região que tem alguns condomínios, que tem tentado uma valorização, a escola onde eu fiz estágio de licenciatura, as crianças têm música, as crianças têm inglês. Então, a gente percebe mais uma vez como a cidade se segrega. E como eu disse lá no início dessa pesquisa, que começou pensando funk a partir do manifesto antropófago do Oswald, é uma grande mistura, e é uma mistura que está aí, assim, e não é para ser, o ritmo não é para ser analisado, o ritmo é para ser ouvido, e o ritmo precisa ser sentido, porque a ideia da maquinação de sentido das leituras da letra não fazem sentido algum sem o ritmo. Sarra, 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 sarra o tempo todo. Sem aquele ritmo, não faz sentido. Se o portão tiver trancado, você pula o muro, que eu vou estar lá na Penha te esperando de pau duro, não faz sentido sem o ritmo. Então, o ritmo ele está posto aqui, junto da letra,
para que seja sentida a maquinação de tempo, a maquinação de espaço e a maquinação da relação desses corpos nesse território, ou que se tente dar conta de estranhar a experiência de ouvir. E eu acho que é isso. Acho que poesia não é feita para ler. Poesia, assim como canção, é feita para ser falada. Na Grécia, a gente tinha as poesias com ritmo, a gente tinha as poesias que eram cantadas, que eram declamadas, e elas acabaram perdendo isso. E, por exemplo, um dos poemas que eu mais gosto do Carlos Drummond de Andrade, e que numa viagem a Itabira eu descobri que é um caso de talaricagem, que é o E Agora José, foi musicado. E não perdeu de forma alguma o sentido lírico do poema. Parece que Drummond, quando fez o José, queria uma música, fez uma música, compôs uma música. E do mesmo jeito que Caetano está no livro organizado pelo Eucanaã, belíssimo ali como poesia. Então, eu acho que a gente, de tanto tentar pensar esse cotejo teórico, tenta separar as coisas, mas não são coisas separadas. É arte, dialoga com o corpo, e tudo que dialoga com o corpo tenta, de alguma forma, ser atravessado pelo nosso ritmo cotidiano. E aí o meu ritmo de José, ele nem é o ritmo da talaricagem lá que o Drummond fez, nem é o ritmo da canção que a minha mãe ouvia. É um outro José, porque tem uma outra maquinação de sentido para mim, mas que não perde o sentido lírico do E Agora José. Acho que é isso. Ávila agora vai falar? Sim, eu agradeço a contribuição dos três, né? Eu comecei agora a estudar essa relação porque é o objeto que eu quero seguir para o meu TCC, né? Literatura comparada, comparar com música, talvez eu vá para questão da pintura, escultura, ainda não sei bem, mas comecei a trabalhar com música porque é uma coisa que eu gosto muito. Então, agradeço imensamente a contribuição do Alfredo, da professora Daisy, Maxune, né? Certa pronúncia? Gostei muito de todas as contribuições e com certeza vou usar nos meus próximos trabalhos para aprofundar e melhorar. Muito obrigada. Eu só acrescentaria uma fala assim. Eu joguei aqui o germe da discussão da música, né? Mas aqui não é para provocar um agon. Ou uma coisa é música ou é literatura. Não é isso. A gente sabe dessa relação intrínseca, tá certo? Agora, a única coisa que eu estou querendo dizer é que a experiência de ler o texto do Drummond no livro E Agora José não é a mesma de ouvir a canção. De maneira nenhuma. Para você? Não, para mim não é. E para ninguém, porque a palavra, quando ela é cantada, ela ganha novas redes de significados. Porque há uma altura que é estabelecida, que não é a mesma coisa de falar. O Tati dizia assim, cantar é outra forma de falar. Também uma forma de falar, mas é uma forma diferente de falar. Que você tem ritmo, você tem altura, você tem relações de intervalo, e isso, obviamente, provoca novos efeitos de sentido em quem está ouvindo. É óbvio, ninguém está dizendo que é melhor ou pior de maneira nenhuma. Eu jamais diria que um texto escrito é melhor do que uma canção, porque o Drummond é poeta, mas o Caetano não é, de forma nenhuma. Não estou criando nenhuma hierarquia aqui. Só estou demonstrando que, quando você analisa uma canção enquanto canção, e não letra de canção, enquanto o objeto canção de uma maneira mais global, você tem que usar um instrumental analítico que vá dar conta de falar de uma relação, de dois elementos que estão ali, o verbal e o musical, né? Mas eu não estou querendo desqualificar uma leitura que só analisa a letra de maneira nenhuma e nem vangloriar uma letra, um tipo de análise que só analisa a música, né? Como a gente vê muito nos cursos de música, né? O cara pega uma canção do Eu entendo, eu só discordo. Não, tudo bem. Eu só estou apresentando os argumentos, né? Não é obrigado ninguém a concordar comigo, né? Agora, se você acha realmente que ler um poema é a mesma coisa de ouvir aquele poema musicado, realmente eu não concordo com você, não. Já tenho muito tempo estudando essa relação. A vida é isso, a gente precisa discordar. De maneira nenhuma. É impossível achar que um poema lido é a mesma coisa de um poema cantado, não. De maneira nenhuma. Eu não concordo, mas... Sem problema. A Maxune está inscrita?
Então eu queria pedir desculpas que eu troquei os nomes aí, porque eu tive um problema aqui no computador e na hora que eu anotei, anotei tudo trocado. Mas, assim, eu queria novamente parabenizar a todos, né? Queria lembrar que realmente existe uma teoria, e a teoria rege os nossos trabalhos, e nós, concordando ou não, a gente tem que seguir a teoria, e se a gente discorda, a gente tem que reescrever a teoria. A gente tem que pesquisar, ir lá e comprovar por que a gente está com a razão, por que a gente discorda, e reescrever a teoria. Então, eu convoco aí, né, a todos que não concordam com a teoria, que vamos estudar e vamos escrever, vamos derrubar essa teoria, porque é assim, a ciência é assim, né? A ciência, ela surge e ela não é imutável, principalmente no campo da linguagem, né? Ela não é imutável. Ela está aí para ser seguida, contestada, reescrita, né? Na verdade, são duas coisas distintas, né? Existe a performance, por exemplo, um poema falado já não é mais um poema como ele é no livro, é uma performance. Eu trabalhei 10 anos com performance da palavra poética, né? E é totalmente diferente. Eu acho que, não sei se vocês perceberam, mas quando eu fui ler os 3 excertos dos poemas, eu dei uma voz para o Drummond, eu dei outra voz para a Adélia, eu dei outra voz para o Chico. Porque isso é performance, né? E já é outra coisa. Canção é uma coisa, performance é outra coisa, ler o poema é outra coisa, e o poema no papel, só escrito lá, é outra coisa. Então, a gente precisa entender isso, né, que é muito sério isso, é muito importante, e se a gente não concorda, se a gente discorda, a gente vai buscar argumentos sólidos, embasamento científico, para derrubar. Porque senão a gente cai naquilo que eu mostrei na canção do Caetano. É minha opinião. Mas a minha opinião, ela é uma opinião contaminada por outras opiniões, por outras versões de mundo, não é? E a gente precisa... Eu acho que... você desculpa, Arthur, mas é porque eu tenho tanto preconceito com essa fala, é minha opinião, porque as pessoas que falam isso são pessoas que, na verdade, não têm argumentos. Então, é uma frase que está muito viciada nessa ligação com quem não tem argumento, né? Quando a pessoa não tem mais argumento para discutir, ela vira para você e fala assim, mas essa é a minha opinião. Então, eu tenho muito cuidado com essa frase. Isso na minha experiência, tá? Então, assim, eu uso outras formas de dizer essa mesma coisa, né? Por exemplo, pelo que eu já li, pelo que eu já percebi, pela minha experiência, para mim é diferente. Né? É diferente dizer, essa é a minha opinião. Tem um tom de eu quero impor, porque a minha opinião vale mais do que uma ciência. Não, jamais, então, eu assim, não quero estar certo. Não, eu sei, Arthur, estou falando que é só para tomar cuidado com isso, porque errado. Na minha vida, que funciona na mídia, na minha né? vida eu aprendi com Linda Quebrada que a gente é sempre fracasso. Eu quero muito, eu digo para você que o trabalho que eu mais me orgulho desses 4 anos de pesquisa é a minha monografia, que se chama de Renan Toca Aquela. Mas eu quero muito que ela fracasse, porque eu não ouvi o Renan. As narrativas de consolidação do Baile da Gaiola que eu estou contando ali não tem a narrativa do Renan, porque eu não consegui entrevistar o Renan. Eu quero muito que aquele trabalho fracasse. Eu quero que o Renan da Penha chegue para mim e fale assim, eu não concordo com nada disso, e eu vou adorar. Vou adorar. Eu não desejo estar certo. Nunca. Eu já desejei muito na minha vida estar certo, mas eu não desejo estar certo. Eu só não concordo. Quando o Alfredo coloca que o poema cantado ele não é a mesma coisa do poema que eu leio, eu não concordo com isso. Assim, eu não concordo porque eu não percebo o José que eu leio diferente do José que eu escuto. Eu não percebo. Eu não percebo. E quando eu fiz uma brincadeira para uma apresentação, no período que Renan da Penha estava preso, que eu ressignifiquei o E Agora José para E Agora Renan, dentro da leitura que eu tenho, e aí que eu descobri em Itabira que a cidade inteira fala que é só uma história que aconteceu com o irmão dele, eu vi mais uma vez que eu estava errado. Falei assim, o E Agora Renan também é um fracasso.
Porque, na verdade, o José é uma história de que o irmão era apaixonado por não sei quem, enfim. E aí o irmão vem para tentar interromper a festa do hotel, e inclusive a placa com o poema do José está na frente do hotel, que a cidade conta, que é o que aconteceu, a coisa. E eu acho que é isso, nós somos os fracassos. Eu não desejo, em momento algum, estar certo. Só que, assim, eu não posso, e isto é uma coisa minha, e isso é uma coisa do meu sol com o meu ascendente, ouvir uma coisa que eu não concordo e não me posicionar. Eu não concordo que, para mim, ler o José e ouvir o José sejam coisas distintas. É isso e tá tudo bem. E para finalizar Deixa o Tá eu Tudo só Bem, do terminar o que eu Arthur, estava dizendo, que ele entrou, né? E aí, assim, a gente tem que ir um pouco pelo lado da performance, né? Ler um pouquinho do Zunthor, para poder entender essa parte, né? Que vai ajudar aí a ver como a performance realmente é uma outra face, né? Então, eu, quando leio o poema, é o mesmo poema quando eu faço a performance, é o mesmo poema que quando eu canto, mas são outras maneiras, são outras formas, né? Aí era só isso que eu tinha para falar mesmo, e parabenizar todo mundo aí pelo trabalho. Bom, pessoal, então, assim, eu vou... Só um adendo. Diga. Ah, Tá falhando para mim aqui. Tá falhando. um adendo. Desliga a câmera, pode ser que melhore. Tá falhando? Não, tá falhando para mim também. Tá Eu acho falhando que aqui ele também também. não tá ouvindo a gente. Porque como tá falhando, ele não tá ouvindo o que a gente tá falando. Não, tá, Thaís, pode continuar, porque eu acho que você não vai me ouvir. Agora normalizou. Só Se você seu áudio. desligar a câmera, Normalizou? melhora. Quando travar, desligar a câmera, aí você fala. Não, eu só ia fazer um adendo para falar da ideia de que o Zunthor disse que a canção ela não tem uma forma fixa. Isso é muito interessante. Só complementando a fala da professora Marcia Silva, ela não tem uma forma fixa, é sempre uma forma provisória que acontece no tempo, né? Então, se a gente pensar assim, cada vez que uma canção é cantada, ela adquire novos sentidos, porque a gente está pensando no aqui e agora da performance, no momento. E eu acho que isso é interessante, porque isso pode trazer novos olhares sobre as análises que aqui foram feitas. Você escolheu uma análise específica. Não, eu estou analisando aqui a canção do Caetano, na interpretação do Caetano, no disco tal, né? E aí você dá uma pista melhor para quem está, para o seu leitor, né? Pronto. Isso é um comentário interessante a ser feito, por exemplo, dizer que o que eu estou analisando é a gravação feita a partir... É o recorte de uma gravação feita no podcast 009 do DJ Renan, lançado em 15 de março, tal. Até porque no baile a música não tem esse ritmo. A letra eu tem acho até que ela tem outras métrica. interpretações, né? Não, então, assim, só para finalizar, e eu acredito que a fala do Arthur concretiza isso, né? Então, se você tem ciência que a música que está gravada é uma coisa e a música que é tocada no baile é outra coisa, é outra experiência, eu acho que o que nós estávamos dizendo, em outras palavras, era essa ideia, né? A leitura ali no momento que eu estou sozinha, a leitura que eu estou performatizando no palco, o momento que eu estou apresentando para o meu aluno já é uma outra experiência, e o momento, né, de escrita já é uma outra experiência, né? Então a gente está falando de experiências distintas e, claro, todas elas respaldadas por teoria, né? Eu acho que por isso que a gente cobrou, né? Aqui eu comentei com o Alfredo, a gente tem tecido alguns comentários que talvez tenha faltado aí um pouco dessa ponte da teoria, porque a teoria, ela é o trilho do nosso caminho, né? Então a gente pode percorrer vários, né? A fala da Maxine, ela foi talvez aí muito harmônica nesse sentido e muito enfática, né? Então existe a teoria, então a gente precisa caminhar por ela. E aí eu vou trazer só uma pequena experiência para a gente refletir. Quando eu comecei a pesquisar, que o meu professor falou, ele disse: esqueça quem escreveu. Aqui é o meu Líricos. Como, gente, eu vou escrever? Como é que eu vou esquecer quem escreveu? Né? E aí eu passei assim, mas eu sou muito
muito boa de mandado, né? Eu disse para fazer isso aqui, eu vou esquecer, eu só não sei como, mas eu vou esquecer. E aí eu fui lendo teorias, fui vendo como funcionava, e aí depois eu já estava me perguntando como as pessoas ainda querem buscar, né? Então, essa questão do fracasso, né? Eu também já passei por essa fase, Arthur, de querer fazer a entrevista com quem escreveu o poema, e aqueles que já morreram, que foi escrito há séculos, que a gente ainda pega, como eu vou fazer? Né? Então, o nosso trabalho, ele não... Eu entendi o sentido do fracassar que você colocou, entendi perfeitamente, né? Mas eu acredito que essa nossa ânsia é porque a gente busca respostas que muitas vezes o texto está dando e a gente, não, mas espera aí, será que se eu ouvir o autor eu não vou ter outras respostas? Né? Então, o texto por si, ele já fala, né? Ele já dá todas as respostas e ele precisa dar. E é exatamente nisso que se constitui uma análise, né, literária, uma análise de cunho literário e científico. É quando eu tenho ali no elemento, seja esse elemento uma escultura, seja esse elemento uma canção, seja esse elemento uma letra de canção, seja esse elemento um quadro, mas ele precisa me dar todas as respostas. Né? Então, tudo eu preciso encontrar ali. E aí, claro, como eu vou conectar essas respostas? Com a base teórica. Né? Então, quando eu coloquei ali no início da minha fala, que a gente fica muito feliz quando a gente encontra espaços para essas discussões, e eu acredito que as discussões são válidas. Eu até fiquei triste aqui, porque a Emanuela falou que está decepcionada com o ponto que o debate chegou. Na verdade, eu fiquei feliz, porque a gente foi também, isso que eu ia dizer, falas, fiquei feliz. né? Então, eu não fiquei decepcionada, eu fiquei feliz, por quê? Porque a gente vai ouvindo e vai vendo que a ciência funciona, que as coisas acontecem, que a pesquisa é efetiva, e que eu trabalho com esse autor, eu defendo isso, e de que se eu quero mudar isso aqui, beleza, então vamos lá, quem é que eu vou me respaldar para fazer essa mudança? Né? Então, eu acredito que o debate, na minha perspectiva, né, ele não foi algo que decepcionou, pelo contrário, eu acredito que ele engrandeceu, porque se alguém tinha dúvida, né, em relação à canção, se canta, se não canta, se só encanta, né, mas a gente sabe que a letra de canção, ela dá resposta suficiente, né, a gente sabe que a performance já é uma outra coisa, por isso que é válido a gente mencionar qual foi o ano que foi utilizada aquela gravação, inclusive na minha tese, por exemplo, tem canções do Chico que estão no DVD, tem canções que foram regravadas, então é importante você mencionar qual foi o momento, que inclusive a troca de instrumento, o arranjador mudou, se o arranjador mudou, o instrumento já é outro, então tem todo um significado, né? Esse elemento sígnico, ele tem a sua totalidade, mas onde vão estar essas respostas? Ali na canção. Né? Então, não vou precisar ir buscar outros elementos, porque ali precisa estar a resposta para todas as minhas indagações. Né? Então, eu agradeço, assim, profundamente, eu fico muito feliz pelas discussões, e amanhã nós temos novamente, né, outra tarde de trabalhos, né, convido para quem participou hoje, participar amanhã também, né, para a gente suscitar mais discussões, ouvir mais, né, sobre esse elemento sígnico, seja ele a canção, a letra de canção, mas a gente encontra aí as respostas. Agradeço pela participação, né, de todos, eu acho que o debate só evoluiu porque vocês participaram, né, então isso é muito bom. Agradeço a parceria aí do professor Alfredo, as meninas que foram maravilhosas desde o começo até agora. A gente já estava tudo bonitinho no ensaio, né? Tinha plaquinha e tudo para mostrar o horário. Aí a internet que mais não podia falhar era do coordenador. E foi a que mais falhou, né? Então, muito obrigada, meninas, pelo suporte. Né? A gente sabe que num trabalho como esse, nem sempre o trabalho só caminha com os rostos que estão à frente, né? Tem muitos rostos que estão atrás e que fazem as coisas acontecer. Então, eu deixo aqui meu registro de gratidão e, claro, de todos os trabalhos que acreditaram na proposta do nosso simpósio desde o começo. Né? Então, foi muito válido. Assim. Muito obrigada mesmo pela participação de todos. O professor Alfredo ainda quer dizer alguma coisa? A gente está terminando aí. Não, só queria agradecer e dizer que eu estou muito feliz ao nível que o debate chegou. Ao contrário, não foi decepcionante, como alguém disse, eu discordo. Pelo contrário, o debate só mostrou que o que nos move é a contradição e que a canção ela é um objeto complexo, né? Senão ela não daria ela não tem que ser tratada mais como um objeto menor nas academias. É isso que eu quero dizer, né? Porque ela é um objeto complexo e que suscita diversos vieses, né? De se pensar a realidade, de se pensar o Brasil também, né?
Eu gostaria de fazer só um adendo aqui. Eu não falei que eu fiquei decepcionada com o debate, não. Eu escrevi. Não, foi no, Não, no não, chat. foi você não. Foi aqui no chat, Foi no Emanuele. chat, Foi Emanuele. Acho que eu falei da decepção porque eu fui pesquisar, fui entrevistar Não, meu não foi isso, não. poeta e não teve nenhum acréscimo. Então, Não, Não foi isso, não, não. foi a Emanuele que colocou aqui especificamente sobre o debate. Bom, então, sem mais delongas, né, agradeço a participação novamente também pelo chat. E amanhã nos encontraremos no mesmo horário, nessa mesma sala. Né? E uma boa tarde a todos. Boa Boa tarde. Obrigada, Até professora amanhã. Daís e Até amanhã. Alfredo.